Mas eu também queria falar, hoje, senador Mozarildo Cavalcante, de fazer uma referência a Mariane Valal Viel. Apenas 24 anos tinha essa jovem. Ela, lamentavelmente, não resistiu à gravidade das queimaduras e faleceu nesta semana, depois de 112 dias de internação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na nossa capital, lá no Rio Grande do Sul. Ela, a Mariane, é a mais recente vítima do trágico incêndio de Santa Maria, que aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, o segundo maior e mais grave incêndio do país. Até o momento, 242 pessoas perderam a vida devido às falhas na segurança e nos procedimentos contra incêndio e pânico adotados no ambiente que causou aquele trágico episódio. Passados quase 4 meses, desde o incêndio mais grave da história do nosso Rio Grande do Sul, esta casa conseguiu avanços para possibilitar maior segurança nas ações contra incêndio e pânico em nosso país. Os intensos debates em 4 audiências públicas, com 14 depoimentos e contribuições de agentes públicos e privados, permitiram a finalização hoje e a apresentação do competente relatório apresentado pelo relator, senador Paulo Paim. O parlamentar, que foi o relator da matéria na Comissão Especial Temporária, que foi criada para aprofundar as legislações e normas de incêndio, da qual eu fui presidente. Este foi um momento, praticamente, de dar uma resposta dos senadores gaúchos, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, que 2 dias após aquela tragédia, do dia 27 de janeiro, estivemos lá no Estádio Municipal e ainda tivemos a tristeza de acompanhar velórios de jovens que ali estavam com os seus pais, tristes, alguns deles filhos únicos. E o que nós fizemos hoje, encerrando, como havíamos estabelecido, 60 dias para apresentar esse relatório, o que foi cumprido. Então eu queria, em nome do presidente dos sobreviventes, da Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Aderbal Alves Ferreira, dizer que nós cumprimos em memória das vítimas dessa tragédia. Senador Pedro Simão, senador Paulo Paim e eu, compromisso assumido lá, naquele estádio, naquela hora de tristeza, esse compromisso de trabalhar para fornecer ao país uma regra clara, uma regra simples e singela, que agora foi construída junto com o apoio da Câmara dos Deputados e também do próprio Ministério da Justiça, da Secretaria encarregada dessa matéria. É importante um Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico, já em construção pelo Ministério da Justiça. Ajudaremos, sim, na elaboração desse código com as informações colhidas aqui e apresentadas hoje à tarde pelo senador Paim para a votação e deliberação dos integrantes da Comissão Especial. Iremos contribuir com uma minuta em busca de um código completo. A padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico, independentemente da unidade da federação, é necessária para todas as edificações e áreas de risco. Em segundo lugar, não há necessidade de editar um novo projeto de lei no Senado, já que o objetivo é exatamente a simplificação. Vamos propor a regulamentação, como aconteceu com o senador Paim no relatório, das atividades dos corpos de bombeiros militares, civis, municipais e voluntários. Além disso, é importante a padronização dos procedimentos operacionais dos bombeiros militares no país. A Constituição Federal é bem clara sobre o papel dos corpos de bombeiros militares. São os órgãos da administração pública da entidade estatal que detêm a competência e a responsabilidade pela salvaguarda da vida e também do patrimônio. Concluímos igualmente que é preciso um programa educacional nas escolas sobre os serviços dos bombeiros militares. Nesse aspecto, queria incentivar o trabalho, ou exaltar, sublinhar e destacar o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, que faz um trabalho exemplar na prevenção, na educação das crianças para as ocasiões de pânico e fazendo todo um trabalho de informação para eles.
O objetivo, senhor presidente, é incentivar a expansão das informações sobre os serviços de segurança e educação pública, de maneira a atender o maior número possível de municípios. Esse trabalho é de extrema relevância no âmbito das prefeituras para que os efeitos da lei e das normas sejam de fato ampliados. Vivemos atualmente em uma sociedade que não está preparada para enfrentar esses momentos de crise e pânico. A única informação que temos de prevenção é no avião, quando os comissários de bordo nos dizem quais os procedimentos a adotar. Apoiamos também a iniciativa legislativa da Câmara Federal. A comissão externa da Câmara, presidida pelo deputado gaúcho Paulo Pimenta, criada para acompanhar, como fizemos aqui, as investigações sobre o caso da Boate Kiss, já tem um projeto de lei em fase de finalização que servirá de referência para a prevenção e combate a incêndios nos estados e municípios. A obrigatoriedade da construção de seguros pelas casas noturnas e o fim das comandas para clientes são algumas das medidas incluídas na proposta feita com base em depoimentos de empresários, bombeiros, prefeitos, policiais e especialistas em segurança. O texto padroniza regras, impõe restrições para o fornecimento de alvarás e responsabiliza bombeiros, gestores e empresários pelo descumprimento das normas. Além das diretrizes de segurança contra incêndio e pânico, é importante lembrar do necessário exercício do poder administrativo de polícia dos bombeiros militares do país de modo uniforme. As divergências entre as corporações precisam ser afastadas para que as atividades de combate a incêndio e pânico sejam mais eficientes. Os bombeiros militares precisam de instrumentos jurídicos e materiais capazes de exigir e viabilizar edificações e áreas de risco seguras. Para facilitar essa organização institucional, as denominações profissionais precisam ser melhor definidas, reservando o título de Corpo de Bombeiro Militar apenas aos agrupamentos oficiais. Os demais profissionais que prestam serviços correlatos devem ser denominados de serviços de bombeiros privados, ou brigadistas privados, ou ainda bombeiros civis, como define a Lei 11.901. A lei deve estabelecer linhas gerais da segurança contra incêndio e pânico para que as normatizações e os detalhamentos técnicos das medidas de segurança sejam feitas pelos corpos de bombeiros militares. Essa sugestão é uma necessidade, considerando que os materiais e equipamentos usados contra incêndio evoluem e se modernizam constantemente. Neste caso, vale ressaltar também a contribuição que os especialistas em construção civil, os engenheiros civis, deram sobre este tema. Quanto às demandas do setor privado, entendemos que é preciso diminuir e muito a burocracia nos diferentes órgãos públicos para licenciamento das atividades das empresas atuantes no setor de segurança, especialmente no quesito incêndio. A necessidade de modernização dos equipamentos disponíveis também foi uma das avaliações dos especialistas do setor privado. Inclusive, ocorreu ontem, aqui em Brasília, evento que lembrou os 100 dias de Santa Maria. Na ocasião, o diretor-geral do Instituto Sprinkle do Brasil, Marcelo Lima, e internacional Russ Fleming, falaram sobre a importância dos trabalhos da comissão temporária para levantamento da legislação de prevenção e combate de incêndios no Brasil. Vale lembrar que nos Estados Unidos, em Rhode Island, 100 pessoas morreram num incêndio muito parecido e semelhante com o que aconteceu em Santa Maria. E lá, as medidas foram tomadas muito semelhantes a que nós tomamos aqui no relatório apresentado hoje pelo senador Paulo Paim. Participaram também o presidente da Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Aderbal Ferreira, a diretora executiva do Instituto Internacional Amy Acton, da Sociedade Fênix de Sobreviventes de Queimados dos Estados Unidos, os vereadores de Santa Maria, Ovidio Maier, do PTB, João Claus, do PMDB e Daniel Diniz, do PT, bem como a vereadora de São Pedro do Sul, Angélica Gabriel. Portanto, achamos que a convergência de ações é muito mais eficaz neste momento. Aproveitaremos o que já existe nas diversas esferas do poder público e simplificaremos os processos em comunicação, educação, interatividade e participação. É importante destacar também que, atualmente, existem propostas tramitando no Senado Federal que, de algum modo, abordam a prevenção no caso de incêndio.
São 6 proposições, uma de 2011, do senador Marcelo Crivella, hoje ministro da Pesca, que determina inspeções periódicas em edificações e suas consequências jurídicas. Em 5 outras, todas de igual teor, apresentadas pelos senadores Jorge Viana, o PLS 26 de 2013, de Gin Argelo, PLS 35 de 2013, de Eduardo Amorim, PLS 36 de 2013, Romero Jucá, PLS 37 de 2013 e Vanessa Graziotin, PLS 53 de 2013, todos contendo mecanismos de prevenção de incêndios, tendo como base e origem o incêndio de Santa Maria. São propostas que terão o nosso olhar atento, sem perder de vista o foco no aperfeiçoamento do sistema de prevenção de incêndios e a simplificação. Quero, então, agradecer aos integrantes da comissão temporária, na pessoa do relator, senador Paulo Paim, senadores Pedro Simão, Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sérgio Souza, Inácio Arruda, Eduardo Amorim, Gin Argelo e o vice-presidente Ciro Miranda e as demais autoridades e representantes que participaram das 4 audiências públicas realizadas com o envio de informações técnicas sobre o estudo. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senadora Ana Amélia, de forma muito rápida, mas não poderia deixar, primeiro, de cumprimentar a Vossa Excelência. Encerramos hoje nosso trabalho sob a presidência da nobre senadora, com o brilhantismo de sempre. Vossa Excelência me indicou, inclusive, como relator. Fizemos o relatório, eu diria, a 2, 4, 6, 8 mãos. Vossa Excelência, senador Simão, senador Ciro Miranda e os outros senadores. O relatório hoje foi aprovado por unanimidade e a preocupação que nós todos tivemos de não simplesmente dizer que estávamos apresentando um outro projeto, mas que nos estávamos somando ao Ministério da Justiça, com o Grupo 16, nos somando ao deputado Paulo Pimenta, que Vossa Excelência destacou muito bem, e assim fizemos de forma conjunta no relatório. Está lá escrito que aquele projeto que lá será apresentado, ele tem a visão global do tema. Uma vez aprovado lá, chegando aqui, com muito mais facilidade, haveremos de nos somar para a aprovação do mesmo. Enfim, cumprimento Vossa Excelência, foi uma alegria trabalhar, é uma alegria trabalhar sempre com Vossa Excelência, embora num momento de tristeza, porque todos nós trabalhamos de forma muito sofrida, olhando as fotos, tivemos na região, tivemos na cidade, tivemos lá, naquele local onde estavam os jovens sendo velados, os 3 senadores, mas, enfim, fizemos o nosso trabalho. Vamos torcer para que o projeto, já aprovado na Câmara, chegue aqui e vá para a sanção da presidenta o mais rápido possível. É mais para cumprimentar a Vossa Excelência, que presidiu a comissão e veio à tribuna, já dando um relato do trabalho de todos nós. Parabéns, senadora Ana Amélia. Muito obrigada pelo valioso aparte, senador Paulo Paim, renovando os cumprimentos pelo que foi feito hoje à tarde. Conseguimos nós, o conjunto da comissão, envolver a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pernambuco, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, também o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional das Profissões Liberais, Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional do Comércio. Quero agradecer também, em seu nome, senador Paulo Paim, em nome do senador Pedro Simão, ao trabalho do consultor legislativo desta Casa, Eugênio Arcanjo, que muito ajudou nesse relatório final. Acho relevante lembrar ainda iniciativas importantes que esta Casa tem desenvolvido em favor dos servidores e visitantes do Senado Federal. Aliás, é o curso básico para treinamento e orientação de brigadistas voluntários do Senado Federal, com carga horária de 10 horas, coordenado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, para treinar e orientar os servidores da atividade de brigadista voluntário. O curso é parte integrante do Plano de Prevenção contra Incêndio e Pânico, documento que detalha o conjunto de ações para controlar a situação em caso de emergência e detalha o planejamento das ações de prevenção e abandono para evitar pânico. É um passo importante, pois precisamos ser exemplo aqui no Senado também. Atualmente, há muitas dúvidas por servidores e senadores como proceder no caso de uma emergência. Então, é esse o registro que eu faço na tarde de hoje, em homenagem às vítimas
da tragédia de Santa Maria.